Senhor, queridos irmãos, estamos iniciando mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical, com uma lição maravilhosa que esse trimestre vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Diz aqui na capa da lição, como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. Nossa primeira lição, que seria no caso dia 1º de janeiro, e foi pedido para ministrarmos para os nossos alunos a primeira lição e depois estaremos ministrando as lições seguintes, que é a lição de número 2, o propósito do fruto do Espírito, que seria no próximo domingo, dia 8, mas dia 8 estaremos ministrando a primeira lição para os nossos alunos, as obras da carne e o fruto do Espírito. O textuário diz o seguinte: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5:16. A verdade prática diz o seguinte: para vencer as obras da carne, precisamos andar em espírito. Na nossa leitura diária, no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 4, que é algo, irmãos, que é muito interessante nós estarmos fazendo isso em classe com os nossos alunos, porque, infelizmente, muitos alunos não têm o hábito de fazer a leitura diária, ou talvez não saibam como estudar a lição, a revista. Nós precisamos, como professores, ensinar isso para os nossos alunos. Então, faça a leitura diária, até porque no próximo domingo, dia 8, muitos alunos não estarão com a revista. Então, por consequência disso, muitos não terão estudado a lição. Então, nós, professores, precisaremos da graça de Deus para estar pedindo a Deus estratégia, porque senão fica uma aula chata, uma aula repetitiva, uma aula que fica enfadando os alunos. Então, precisamos pedir a Deus estratégias. E fazendo a leitura diária, eu tenho certeza que será bom para a sua classe também. Segunda-feira, Romanos 8:4 diz assim: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui diz, o crente não pode mais andar segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Aqui nós podemos ver o seguinte, nós precisamos, irmãos, ter uma vida de retidão. Nós precisamos ter uma vida de acordo com a palavra de Deus, porque se nós, o crente não pode mais andar segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós temos que viver uma vida de retidão. Uma vida de retidão quer dizer o seguinte: nós temos que viver a lei moral de Deus. Nós não podemos andar de acordo com a nossa vontade. Nós temos que andar de acordo com a palavra de Deus, porque fazendo desta forma, nós estaremos andando segundo o Espírito Santo de Deus. Efésios 5:18 é um texto bastante conhecido também, que diz assim: olha, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. O que nós queremos dizer aqui para os irmãos é o seguinte: não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Isso aqui é claro, não podemos andar segundo a carne. Isso aí tem que estar de forma explícita em nossos corações para nós estarmos passando para os nossos alunos. Nós temos que deixar claro que nós, como verdadeiros cristãos, não devemos e não podemos andar de acordo com a carne, mas temos que andar segundo o Espírito. E qual é o parâmetro, irmãos, para nós sabermos se a pessoa está cheia do Espírito, se está andando no Espírito ou pela carne? E é fácil. A pessoa que anda pelo Espírito, a primeira coisa que ela tem é o amor a Deus e o amor à sua palavra. Quem não ama a Deus e não ama a palavra pode ter certeza que esta pessoa não anda segundo o Espírito. E outra coisa que podemos ver também, se vocês quiserem anotar aí na revista, ou também em algum papel de anotação para passar aos alunos, quem anda cheio do Espírito, ele ama servir ao próximo, ele ama ao seu irmão. É o que diz a palavra do Senhor. Como que nós podemos falar que amamos a Deus se não amamos ao nosso irmão que está ao nosso lado? Então, o amor ao nosso irmão, o amor a Deus, o amor à palavra, demonstra de forma clara que
que uma pessoa está andando de acordo com a vontade de Deus e andando segundo o Espírito Santo. Quarta-feira, Romanos 8, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Aqui está escrito: não existe condenação para aqueles que estão em Cristo. Então, nós vemos aqui, aquele que está em Cristo, ele não é mais dominado pelo pecado. Mas aí nós vemos uma outra vertente. Quem também não está em Cristo é dominado pelo pecado. Então, se nós estivermos de acordo com a vontade de Deus, se nós estivermos em Cristo, o pecado não vai nos dominar, porque nós teremos o Espírito Santo de Deus, que ele não faz nenhum tipo de associação com o pecado. Lembra quando Jesus estava na cruz do Calvário e ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Por que ele falou aquilo? Porque naquele momento o pecado da humanidade estava sobre Jesus. E o Espírito Santo é tão santo, irmãos, isso que nós precisamos entender. Ele é tão santo que mesmo com Jesus, naquele momento que estava levando o pecado da humanidade, teve uma separação. Imagina conosco, irmãos. Se nós estivermos em pecado, se nós não estivermos em Cristo, nós teremos a condenação. Mas se nós estivermos em Cristo, não existe condenação sobre nós, porque nós não estaremos na prática do pecado. E os pecados que outrora fizemos, Deus já nos perdoou e lançou no mar do esquecimento. Agora nós vamos ler aqui, quinta-feira, sexta e sábado, fala sobre o livro de Gálatas, no capítulo 5. E eu quero ler aqui alguns versículos para os irmãos, que vai ser mais ou menos o parâmetro inteiro da nossa lição e do nosso trimestre. Nós precisamos ter isso bem guardado nos nossos corações para termos respostas na ponta da língua para passarmos para os nossos alunos. Gálatas 5, 19 a 23. Diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são, escute aí, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, que pode ser trocado também pela palavra amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então nós vemos aqui os frutos do Espírito e nós vemos as obras da carne. E nos frutos do Espírito, é muito lindo esse versículo que termina aqui, contra estas coisas não existe lei, irmãos. Vai existir lei contra amor? Não existe lei contra o amor. Não tem como. Mas nós não podemos confundir também o amor bíblico, o amor de Deus, o amor que Deus permite. O casamento ainda é um casamento heterossexual, porque o casamento homossexual de homem com homem, mulher com mulher, Deus condena. Isto não é amor não, tá, irmãos? O verdadeiro amor nós vemos lá no primeiro livro de Coríntios, no capítulo 13. O amor não é indecente, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, tantas outras coisas que nós vemos à luz da Bíblia, o que é amor.
Não confunda, tá bom? Nem com a sociedade, muito menos com seus alunos. Pode perguntar, irmão, professor, professora, diz aqui que contra o fruto do Espírito, que é o amor, não existe lei. Então o casamento de homossexual, o casamento de homem com homem, mulher com mulher, é o amor, Deus aprova. Não, irmãos, Deus não aprova esse tipo de relacionamento, tá bom? Isto é pecado, e Deus não aprova o pecado, tá bom? As obras da carne, vamos falar um pouquinho aqui sobre elas. Prostituição, quer dizer isso? Imoralidade sexual. Qualquer tipo de imoralidade sexual, isto é, pecado, é obra da carne. Impureza também quer dizer a pecados sexuais, atos pecaminosos. Inclusive, irmãos, entenda isso, inclusive maus pensamentos, tá bom? Se nós tivermos maus pensamentos, isto já é uma impureza, e isto é uma obra da carne. O que é lascívia? Lascívia não é nada mais, nada menos do que a sensualidade. É a pessoa seguir suas próprias paixões, seus próprios desejos. Isso é pecado, é obra da carne. Idolatria, adoração a espíritos, adoração a imagens, adoração a pessoas, adoração a ídolos. Nós, como servos de Deus, como crentes, precisamos pensar em uma coisa e melhorar isso, e deixarmos isso de forma também muito clara aos nossos alunos. Às vezes nós somos muito contundentes e falamos: a Igreja Católica adora ídolos, adora santos. E nós, irmãos, que somos evangélicos, protestantes, e dizemos que os irmãos e outras religiões estão errados, estão adorando de forma errada, estão adorando a imagens. E nós, irmãos, que às vezes somos de uma determinada igreja, vou falar da nossa denominação, Assembleia de Deus, e às vezes nós não adoramos imagens. Eu concordo com os irmãos, mas adoramos a homens, a pastores, a cantores, a pregadores. Você está idolatrando, quem sabe, o seu filho, o seu marido, sua esposa. Isso é pecado também, irmãos. Isso é obra da carne. Isso é idolatria. Idolatria é pecado. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Feitiçarias. Isso aqui está dizendo, é mais voltado para espiritismo, magia negra, adoração de demônios, etc. Isso é obra da carne. Inimizade, antipatias, ações fortes hostis, inimizades, isso faz parte também da obra da carne. Emulações, essa palavra nós ouvimos, nem sabemos o que é. O que é emulação, irmãos? Nós, como professores, precisamos saber. Emulação é ressentimentos, emulação é inveja, coisas que você às vezes olha para os outros e inveja aquilo. Isso é uma emulação, isso também é uma obra da carne. Iras, nós não podemos ter ira ou fúria explosiva. Pelejas, quer dizer o quê? Ambição egoísta e a cobiça ao poder. Tem gente que fala: não, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter uma roupa de marca, eu tenho que ter um carro, se eu andar a pé eu não consigo, eu tenho que ter uma... Irmãos, pelo amor de Deus, isso é obra da carne, tá bom, irmãos? Nós temos que tomar cuidado com as pelejas, com as ambições, dissensões, introduzir ensinos cismáticos na congregação sem qualquer respaldo bíblico. Temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que tomar cuidado com as heresias, grupos sendo divididos dentro das congregações por causa de heresias. Nós temos que voltar aos rudimentos da palavra de Deus, tá bom, irmãos? Invejas, nós já falamos. Homicídios, matar o próximo por perversidade. E muitas das vezes, irmãos, nós vemos aqui matar o próximo e nós falamos: isso aqui não acontece comigo, eu nunca matei ninguém, nunca peguei uma faca, uma arma e fui contra ninguém. Mas cuidado, irmãos, porque você pode estar matando alguém, e nós precisamos passar isso para os nossos alunos. Nós podemos estar matando alguém através da nossa língua, através das nossas palavras. Tiago já dizia: olha, refreia a tua língua. Então nós precisamos tomar cuidado, tá bom, irmãos?
bebedices, descontrole das faculdades físicas e mentais por meio da bebida, glutonarias, aquelas pessoas que comem de forma devassa, comem demais, bebem demais, não tem freio, são pessoas desenfreadas. Aí você chega para a pessoa, você está comendo, você está com fome? Não, não estou com fome não, mas estou comendo porque estou com muita vontade de comer, e come. Sabe o que é isso? É glutonaria. Isso aqui está querendo dizer festas com comidas, e também está dizendo desejos extravagantes e desenfreados, envolvendo também drogas, sexo e coisas semelhantes, tá bom, irmãos? Então, essas são as obras da carne, que nós precisamos ter isso de forma explícita para estar explicando para os nossos alunos. Agora vamos ver aqui o fruto do Espírito, que nós vamos ver aqui. O fruto do Espírito é a caridade, é o amor. O que é isso? O que é o amor e a caridade, biblicamente falando, irmãos? É o interesse, a busca em fazer o bem para o próximo, sem querer nada em troca. Este é o fruto do Espírito. E nós precisamos pedir a Deus para que venha continuar fazendo isso em nós. O gozo é a sensação de alegria baseada no amor, na graça, nas bênçãos e nas promessas de Deus. Paz, o que é paz, irmãos? É aquela paz que excede todo o entendimento. Diz a palavra do Senhor: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Longanimidade, o que é isso? É perseverança, é paciência, convicção naquilo que Deus prometeu. Diz a palavra do Senhor que a esperança demorada, a promessa demorada, ela enfraquece o coração. Por isso que nós precisamos ter e buscar em Deus o fruto do Espírito, chamado longanimidade, para sabermos esperar a promessa de Deus e termos a certeza e a confiança de que fiel é o que prometeu, o qual também o fará. Benignidade. Benignidade é não querer, irmãos, magoar ou nem provocar a dor de outrem ou de outra pessoa. Bondade é o zelo pela retidão. Bondade é a repulsa pelo mal. Tudo que é mal te deixa já com repulsa. Tudo que é mal você já não quer fazer. Isto é porque você tem o fruto do Espírito, chamado bondade. Fé, lealdade constante, é uma fé inabalável, é a certeza, é o compromisso, é tendo a certeza de que Deus, se Ele prometeu, eu tenho fé que eu vou alcançar, porque Deus, Ele me prometeu. Mansidão é a moderação. Precisamos ser moderados, tá bom, irmãos? Precisamos ser moderados e termos associado a força e a coragem. E finalizando aqui, temperança é o controle ou o domínio sobre os nossos próprios desejos e paixões, inclusive a fidelidade aos votos conjugais. Tá bom, irmãos? Precisamos ter temperança. E voltando um pouquinho aqui no primeiro fruto do Espírito que eu falei, que foi a caridade e o amor, esta caridade, este amor, trazendo para o original grego, é bom falarmos isso, ele está no grego, a palavra ágape, tá, irmãos? Não venhamos confundir o amor ágape com outros tipos de amor, tá bom? Esse amor aqui do fruto do Espírito é o amor ágape. Tá bom? Então precisamos ter isto no nosso coração para passar para os nossos alunos. Então, a lição é praticamente isto, irmãos. Aqui na introdução fala que a luta se inicia internamente quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador e procuramos a viver de acordo com o Espírito e a sua vontade. Então, a luta contra a carne e o Espírito começa quando nós aceitamos a Jesus como Salvador de nossas vidas. E como então poderemos vencer esse embate entre carne e espírito? Aqui fala: vemos
veremos que não é possível vencer a natureza carnal mediante ao alto flagelo. Para vencermos as obras da carne, precisamos, em primeiro lugar, deixar-nos dominar pelo Espírito Santo. É preciso ser cheio do Espírito Santo diariamente. Bom, para vencermos as obras da carne, precisamos buscar e ser cheios do Espírito Santo diariamente. Andar na carne versus andar no Espírito. O que é carne, irmãos? A carne aqui, segundo a lição e o comentarista, é a natureza adâmica, é o domínio sobre o velho homem, o que leva o homem a praticar as obras que eu acabei de falar aqui das carnes, que estão relacionadas no livro de Gálatas, tá bom, irmãos? A palavra carne no aspecto teológico, denota a fragilidade humana e a tendência ao pecado. Então, nós vemos aqui que a carne, no sentido e no aspecto teológico, é a sede dos apetites carnais. Nós vemos que é uma luta constante entre a carne e o espírito. É uma luta até desleal entre a carne e o espírito. Por isso que eu falei aqui no início, precisamos diariamente buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus. O que é o Espírito, então? Aqui a palavra no Espírito, no grego é a palavra pneuma. Esse termo significa sopro, vento, respiração e princípio da vida. Este vocábulo também descreve o Espírito que habita no homem, o qual foi soprado por Deus. Um outro comentarista também, pastor Cláudio Honor de Andrade, ele fala o seguinte: Espírito é a parte imaterial que Deus insuflou no ser humano, transmitindo-lhe vida. Uma coisa que nós não podemos esquecer, irmãos, nós temos que ter guardado também. A terceira pessoa da Santíssima Trindade é identificada no Novo Testamento como o Espírito Santo. Uma vez mais, é importante frisar que o Espírito Santo é uma pessoa. Tá bom, irmãos? Não venhamos esquecer isso. Andar na carne, eu estou no tópico 1, no ponto 3. Andar na carne versus andar no Espírito. Paulo adverte os crentes mostrando que os que vivem segundo a carne, ou seja, uma vida dominada pelo pecado, jamais agradarão a Deus. O viver na carne opera morte. Pastor, morte o quê? Só espiritual? Não. Morte espiritual e física também. Mas o viver no Espírito conduz o crente à felicidade. Glórias a Deus. Isso aqui é muito importante, irmãos. Quem vive no Espírito vive uma vida de felicidade. A vida eterna. O Espírito Santo nos ajuda a viver em santidade e de maneira de que o nome do Senhor seja exaltado. Então, se nós vivermos segundo o Espírito, nós teremos um bom testemunho. E tendo um bom testemunho, o nome do Senhor em nossas vidas será glorificado. Quando o Espírito Santo tem o controle do nosso espírito, ele faz com que o nosso homem interior tenha forças e condições de opor-se às obras da carne. Aí pode perguntar, então, qual a diferença, professor? Qual a diferença, pastor? Qual a diferença, irmã professora? Qual a diferença entre a carne e a diferença entre o Espírito? A diferença entre a carne e o Espírito é simples para você explicar para o seu aluno. A carne foge de Deus, mas o Espírito tem sede do Senhor. Então, nós precisamos passar isso. Quem tem sede de buscar as coisas de Deus é o Espírito. A carne vai fugir, não vai querer. Por isso esta luta desleal entre carne e Espírito. As obras da carne, um convite ao pecado. A cobiça, quem anda no Espírito resiste às obras da carne,
pois somente cheios dele teremos condições de viver de modo a exaltar e glorificar o nome do Senhor. A natureza pecaminosa nos incentiva a viver em concupiscência, luxúrias, desejos descontrolados e paixões impuras. Mas a Bíblia nos ensina que a concupiscência da carne não procede de Deus. Lembra de Eva? Eva cobiçou o fruto que Deus tinha proibido. Os irmãos sabem o que aconteceu. Trouxe consequências para a sua vida, para toda a humanidade. A cobiça de Acã, lembra de Acã? Depois os irmãos pesquisem lá sobre Acã. A cobiça de Acã levou o homem à morte. Então nós precisamos tomar cuidado com a cobiça e deixar isto bem claro para os nossos alunos. Os desejos da carne sempre serão contrários à vontade de Deus. Oposição da carne. Foi o que eu falei aqui há pouco antes, ó. O seu espírito, o nosso espírito, ele deseja orar, buscar, jejuar, mas a sua carne vai preferir a televisão, o smartphone, o Facebook, o WhatsApp, o Netflix, o filme e etc. A nossa carne sempre vai preferir comer bem e ficar no conforto da nossa casa. Somente esta oposição será vencida se procurarmos vivermos cheios, escute aqui, ó, do Espírito Santo. Existem duas maneiras pelas quais ele pode viver. O crente pode viver de duas maneiras. Ou você serve a Deus e permite que ele domine a sua natureza adâmica, ou você vive na prática das obras da carne. Ou você vive na carne ou no Espírito. É nos dado o direito de escolha. Nós que escolhemos o que nós queremos viver, ou na carne ou no Espírito. Nós precisamos e também temos que passar para os nossos alunos que nós devemos viver a cada dia no Espírito. Na página 7 tem um quadro muito interessante que fala sobre o Espírito e a natureza pecaminosa. Quem vive no Espírito vive em amor. Quem vive na natureza pecaminosa vive por causa da lei. Quem vive no Espírito em conflito, vive em conflito com a natureza pecaminosa, pecadora. Quem vive na natureza pecadora, vive em conflito com o Espírito. É sempre o oposto, irmão. Não tem como nós vivemos no Espírito e na carne ao mesmo tempo. São coisas opostas. Quem vive no Espírito é conduzido pelo Espírito e não está sob a lei. Mas quem está na natureza pecaminosa, a lei é contra os seus atos. Foi o que eu falei agora há pouco. Não tem como, não existe lei contra o amor. Mas existe lei contra o homicídio. Por quê? Porque é algo pecaminoso. Então a lei só serve para isto, para culpar, para dar freio ao homem. A lei serve para refrear o pecado do homem. E mesmo assim, nem desse jeito consegue. Porque só consegue viver uma vida sem pecado quem vive uma vida com o Espírito Santo de Deus. Quem vive uma vida direcionada pelo Espírito de Deus e não anda segundo a carne. Quem anda no Espírito, o Espírito produz frutos bons e justos. Quem vive na natureza pecadora produz atos óbvios de pecado. Tá bom, irmãos? Então precisamos tomar cuidado com isso. 3. O que é o fruto do Espírito? Nós já falamos aqui, eu não vou discorrer mais sobre esse assunto. Os frutos provam a nossa verdadeira santidade. Diz assim, aqui no finalzinho: como conheceremos uma árvore? Por seus frutos. A mesma coisa é o verdadeiro crente. Ele é conhecido pelo seu caráter, pelo seu testemunho. Tem muitos irmãos que não sabem pregar, não sabe falar, talvez não saiba nem ler, mas o seu testemunho, o seu caráter alcança muitas almas para Deus. Muito mais do que muitos pregadores
que têm uma oratória muito boa, que pregam muito bem, mas não vivem uma vida de santidade. Então precisamos buscar isto e termos a certeza que nós somos reconhecidos pelos nossos frutos, pelo nosso caráter e por nossas ações. A santidade que o Espírito gera em nós. O Espírito Santo nos molda e nos ensina o que é certo e errado, à medida que buscamos a Deus em oração, leitura da palavra e jejum. Por isto que é muito importante orarmos, lermos a palavra e jejuarmos. A santificação do crente, ela tem 3 formas, ela tem 3 etapas. A primeira, posicional, quando aceitamos a Jesus como Salvador de nossas vidas. Nossos pecados são perdoados e recebemos o perdão divino e passamos a desfrutar uma nova vida com Cristo. A segunda etapa é a progressiva. A santificação é gradual. A santificação nos leva, é progressiva e nos leva para perto de Deus. É a mesma coisa, aceitou Jesus uma pessoa viciada no cigarro, ou em bebida, ou em drogas. Deus pode libertar na hora da conversão, claro que pode. Deus pode libertar imediatamente, mas tem outras pessoas que Deus vai libertando gradativamente, progressivamente. E esta pessoa tem que buscar em Deus a santificação, o que é diferente dos dons do Espírito, irmãos. Os dons espirituais. Os dons espirituais, nós temos que buscar, mas Deus, Ele dá para quem Ele quer. Mas os frutos do Espírito, não. Nós que devemos buscar. Porque se nós não buscarmos, não vai vir por conta própria, tá bom? Então, nós devemos buscar a cada dia e dizer isso para os nossos alunos, que devemos pedir a Deus e ao Espírito Santo para que nós venhamos ter esta progressão, esta santificação, para que venhamos ter a cada dia em nossas vidas o fruto do Espírito. E a terceira é a santificação final. Essa transformação acontecerá quando recebermos um corpo glorioso, glorificado e nos tornarmos semelhantes a Jesus. Então, que Deus abençoe a cada professor, que Deus abençoe o nosso ano, que Deus abençoe o nosso trimestre e que venhamos ter uma escola dominical abençoada e que nós venhamos viver realmente esta lição, que nós não venhamos andar de acordo com as obras da carne, mas venhamos viver de acordo com os frutos do Espírito. Que Deus abençoe, peço perdão pela falha, qualquer coisinha entre em contato comigo por telefone, pelo WhatsApp, pelo Facebook, que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Quem vos fala é o pastor André. Se alguém não tiver o meu número é 21 99961 5444. Que Deus abençoe e estou à disposição dos irmãos para esclarecimento de qualquer dúvida. A paz do Senhor, irmãos.